Professor Luiz Antônio de Lima é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade São Judas Tadeu, especialista em Formação em Educação à Distância pela Universidade Paulista, mestre em Andamento em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista e professor universitário da Universidade Paulista. Bom dia aí a todos. Obrigado aí pelo convite, pessoal da ABED e a professora aí, Eliane. Eu trouxe aqui um assunto, pessoal, que vai ajudar aos professores nessa transformação. Então vamos entender um pouco mais para a gente conseguir essa transformação que a professora está propondo. As lógicas clássicas, elas estão emergindo por causa da inteligência artificial. Por quê? Até então, a gente só tinha lógica clássica. A lógica clássica, para vocês terem uma ideia, a gente fez todos os equipamentos hoje que a gente tem em casa, na mão, só com a lógica clássica, ou seja, foi tratado o binário, o 0 e 1, e chegamos a toda essa parte tecnológica que a gente tem em mãos. As lógicas não clássicas, elas te dão um range maior de possibilidades. Então eu não tenho mais a preocupação de ficar somente no 0 e 1, no verdadeiro e falso. Agora a gente consegue tratar as contradições. Informações que a gente descartava, agora a gente consegue tratar. A gente consegue ter, garimpar, ter informações úteis e tomar decisão em cima disso. Tá? Porém, essa lógica não clássica já não é tão nova. Na década de 50, um brasileiro, Newton Afonso Carneiro da Costa, trouxe uma lógica não clássica. Propôs com os russos, com os poloneses, e ele está vivo, paranaense, tem 88 anos, então assim, é um brasileiro. Ele desenvolveu essa lógica não clássica, e a gente precisa conhecer ela. Essa lógica não clássica, chamada lógica paraconsistente, ela foi formatada pelo professor Jair Abbe, né? Onde você tem todos os estados extremos e não extremos. Então a gente fugiu totalmente daquela lógica clássica. Além do verdadeiro e falso, que está na diagonal, né, nesse reticulado criado pelo professor Jair Abbe, você tem o inconsistente, que é o símbolo do T, e o paracompleto, que está ali embaixo, que é o T de cabeça para baixo. Ou seja, inconsistente é as contradições. Olha, está chovendo? Olha, está chovendo, não está chovendo. Então, se eu perguntar, está calor aqui dentro? Ah, não, estou com calor. Não, estou com frio. É contraditório. Como que a gente trata isso? Então, essa lógica permite você identificar isso. E aí você consegue tratar. A paracompleteza é quando você tem muita informação e você não tem condições de tomar uma decisão mais acurada. Então, você tem um monte de informações bagunçadas e você pode começar a tratar elas, começar a organizar e separar. Que hoje a gente fala muito de Big Data, né? Big Data. Né? E as redes sociais também utilizam muito disso. Tá? E aí, só reforçando, a lógica paraconsistente, ela trata desde o verdadeiro e do falso, da lógica clássica. Então, ela não abandonou a lógica clássica. Ela adicionou o inconsistente e o paracompleto. Né? O que seria essa parte das inconsistências, do paracompleto e do... É você conseguir ter algumas respostas do tipo, é quase verdadeiro, tendendo à inconsistência. Quase verdadeiro, tendendo ao paracompleto. Então, você não tem a certeza que é totalmente verdadeiro. E a gente percebe que o dia a dia nosso é todo assim, né? Como a professora veio para cá de manhã, será que ela vai pegar trânsito? Pegou o trânsito?
Foi quase um trânsito que ela pegou. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente está sempre quase falso tendendo a alguma coisa, até mesmo para a gente decidir. E com isso, a gente consegue chegar próximo do verdadeiro e próximo do falso, com mais acuracidade. Tá? Então, esses são alguns estados não extremos que podem ser tratados. Então, você imagina qualquer assunto, você sair do verdadeiro e falso e ter aí, no mínimo, 12 estados além dos demais que eu já citei, que você pode ter e tomar decisão em cima disso. Vamos lá. Por incrível que pareça, essa lógica paraconsistente já vem sendo utilizado no Japão, coordenado aí pelo professor Nakamatsu, do Japão, né, no grupo dele. Então, lá já está sendo aplicado em controladores para verificação de segurança em tráfego aéreo. Então, lá já está funcionando, pessoal. Controle de semáforos inteligentes. Controle de pouso de aeronaves em aeroportos, né, protótipos. Então, temos aplicação. Também, na área aí, a lógica paraconsistente, ela já está tão avançada que a gente já conseguiu criar neurônios, né? E montou uma rede neural artificial paraconsistente. E aí, com esses trabalhos já avançados, a gente conseguiu aí ter aplicações do tipo identificação de Alzheimer, né? Aqui está a foto do cérebro com Alzheimer e o normal. Por quê? Porque com essa tecnologia você permite identificar padrões. E você identificando padrões, você consegue ter esses resultados, né? De ferramentas aí em diversas áreas. Outra aplicação, reconhecimento de câncer aí, ó, de mama. Então já está sendo utilizado aí redes neurais artificiais paraconsistentes, né? E, em particular, esse é um trabalho que eu fiz, usando aí a lógica paraconsistente para tomada de decisão. Então, hoje, eu tenho uma equipe de gestão de projetos que ele tem que decidir se esse projeto vai ou não vai, utilizando N tecnologias, desde Six Sigma até PMP ou uma outra tecnologia para tomada de decisão para ajudar na gestão. Então, eu estou criando uma ferramenta que, trazendo a lógica, utilizando a lógica paraconsistente, eu vou permitir, ao clicar num botãozinho de IA aqui, ajudar ao gerente, ou seja, não estou tirando a autonomia da gestão, ele pode decidir. Só que ele pode clicar no botão de IA e ver a sugestão, usando a lógica paraconsistente, e qual projeto ele pode aprovar com determinadas características imputadas no sistema. Então, esse é um trabalho que eu estou particularmente empenhado em executar. Tá? Vamos lá. Além disso, tem também trabalhos de planejamento urbano aqui em São Paulo, já com a lógica paraconsistente. Então, assim, são diversas aplicações com essa lógica para vocês terem uma ideia. E aí, pensando nesse parque tecnológico, nessas ferramentas, apesar de ser a minha formação, quando eu fui começar a dar aula lá em 2006, eu sentia essa falta, essa necessidade de usar minhas ferramentas, o meu computador, o meu tablet ou PC na época. E em 2008, 2009, eu tive a oportunidade oferecida pela pós-graduação da Unip, em fazer uma pós-graduação em EAD. Olha o nome da pós. É até difícil de explicar para alguns, né? Qual a pós que você fez já? Eu fiz uma pós em EAD. Eu já fiz pós também em engenharia de software, já fiz, né, um mestrado em inteligência artificial, né, engenharia elétrica, e agora na engenharia de produção. E eu sentia falta disso na aula, de trazer isso para a aula. E aí, depois que eu fiz a pós, eu falei, não, preciso inventar alguma coisa. E comecei a buscar ferramentas no mercado. Coisa que eu fiz em 88, quando eu comecei na área. Eu era consultor, eu pesquisava ferramentas para levar em escolas, para eles utilizarem com as crianças. Então, vendi muito aplicativo para ensinar a criança
hoje é ensino fundamental, né? No ensino fundamental ou ensino médio. E aí eu falei, por que não trazer para a universidade também isso, na sala de aula? Então, eu uso essas ferramentas desde 2016. Tá? Então, eu achei uma ferramenta chamada Trello, onde eu tenho que treinar, capacitar os alunos em determinado assunto, e aí eu trago esse assunto no modo antigo da aula, né? Como vocês verem, tem as questões normais, está todo mundo com o celular, falou, entra aí. Aí ele já vai ver a questão aí, começa a ler, então vamos responder essa questão e começa a treinar os alunos. Então assim, eu estou na mesma página que os alunos. Eles querem usar celular? Usem na minha aula. Em vez de tirar o celular, eu deixo usar o celular. Então, é dessa forma que eu consegui atrair e participação maior dos alunos. Porque, nossa, que ferramenta é essa? Até esta semana retrasada, um aluno veio me mostrar uma nova ferramenta. Então, eu transformar. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Essa nova ferramenta, eu até já instalei no celular, mas eu ainda nem testei. Tem um nome aqui com K, eu não lembro nem o nome, depois eu até posso falar. Um aluno veio me trazer. Professor, isso aqui você pode jogar algumas questões aqui, a gente interage também. Eu falei, legal. Então, o Trello é uma ferramenta. Obviamente que essas ferramentas, elas têm um custo, ou tem uma parte que é gratuita, que você pode usar, limitado, mas assim, dá para usar bastante coisa, gente. Então essa é uma que eu, por exemplo, uso gratuitamente. Eu não tive a necessidade de pagar para eles alguma coisa para poder fazer algo mais ainda. Tá? Então, bem simples assim. E uma outra ferramenta que eu trouxe chama Pool Everywhere. Olha só que legal, gente. Eu coloquei a questão na lousa, né, na ferramenta, passei o link para os alunos. Então, assim, se vocês puderem, quem estiver na internet aí agora, né, inclusive um modelo aí de socializar, se não enxergar, digitar, esse caminho é uma forma de participar de uma pergunta que eu vou estar fazendo. Né? Então, olha lá. O que você entende por relações sociais virtuais? Esse link aqui, polev.com/WCI Winforma 143. Se vocês estiverem na internet, vocês vão poder escrever qualquer palavra. Está online? Não, está online. Pode fechar. Não, deixa mais um pouco. Eu vejo aqui. Então, polllev.com/WCI Winforma 143. Quem puder, deixa eu ver se alguém já conseguiu aí participar. Vamos lá. Quando vocês começarem a participar, vocês vão responder aí o que vocês estão em mente. O que você entende por relações sociais virtuais? Uma pessoa já está respondendo, outra... Aí, já está tendo participação. Não pode esperar mais um pouco. Então, é engraçado, porque na sala de aula é aquela, o que está escrito ali mesmo? PO, você já conseguiu? Quer dizer, a pessoa que você nunca viu na vida, você começa a falar do lado. Ela vai te ajudar a escrever, a participar na aula. Então, teve uma experiência aí desse semestre, conversei com a professora lá, tem uma aluna de 62 anos. E ela chegou sem celular na sala de aula, por uma disciplina de lógica e matemática. Na primeira prova, ela foi melhor que os alunos mais novos. Na segunda, ela tirou 9,5, gente. Já está no Zap, no grupo do WhatsApp da sala, interagindo com todo mundo.
Os alunos, na segunda prova, tentaram colar dela. Aí foi riso geral na sala. Por quê? Porque ela falou assim, pergunta para o professor. Então, o papel do professor está aí, gente, ainda. As ferramentas estão aí, basta a gente usar. É essa transformação que a professora Eliane me convocou, né? Pode comentar, professora, que quiser vir aqui. Deixa eu ver se tem mais gente. Oi, Eli, já temos online. Na verdade, essa tela aqui, ela está fixa, mas o que vocês responderam já tem aqui. Oi? Tá. O que eu gostei na sala de aula quando eu vi foi a participação das pessoas, que são salas grandes, claro, e um ou outro pedir ajuda. E nesse pedir ajuda, saiu, por exemplo, um mapa como esse. E num mapa como esse, quando a gente pergunta relações, tem palavras interessantes como com, que mostra conjunto. De qualquer forma, que o nosso tempo agora já está, né? Mas dá para ver, ele já tem. Mas isso mostra o quê? E aí ele se fala, poxa, a palavra que eu coloquei está aí. Então isso começa a movimentar. Então aquela classe mórbida, aquela coisa parada que a gente às vezes, né, no clássico fica, a gente tem a participação. Ou seja, é gestão de conhecimento, dados, informações, vamos colocar esse pessoal para trabalhar na tecnologia. Era isso que a gente gostaria de mostrar aqui. Pode. Vamos sair da universidade clássica e vamos colocar essa universidade no tempo moderno. Olha, Eli, Okay? olha o que eles responderam. Relações está em maiúsculo, não está? Aliás, está em letras maiores. Isso significa que mais pessoas colocaram a palavra relações. Compartilhar. Então vocês conseguem se enxergar na nossa palestra, vocês conseguem participar. Então, pode? Não deu tempo. Ah, já deu. Ai, gente, já deu tempo. Já estou finalizando. Tá bom, deixa eu só finalizar. Tem mais? Deixa eu só. Volta. Senão a gente atrapalha o... Isso. Só para finalizar, gente, então assim, uma das ferramentas que eu conheci aqui mesmo na BED, chama CuboZ, ela está totalmente aderente com essa socialização que a gente está propondo, tá? Entre professor, aluno, sociedade, grupos sociais e muito mais, tá bom? Então, qual é o papel da universidade? O contínuo avaliar das ciências psicossociais diante do novo. Tá bom? Essa é a nossa proposta, né? Falar o quê? Vamos colocar a psicologia, a sociologia a trabalhar junto. Claro, elas já trabalham, claro. Né? Mas é esse contínuo avaliar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Deixa aqui mesmo.